Fazer um contato online aqui com a Ilana Miller, que é especialista em gestão de pessoas e CEO da Iluminar. Tem o tema para a gente falar sobre com a Ilana, que é salário baixo lidera como motivo de troca de emprego em 2025. Eu até pedi a participação da Ilana hoje aqui no Jornal da Manhã Litoral Paulista, porque nós falávamos sobre isso ontem, inclusive com a presença do secretário de Emprego aqui de Santos, o Bruno Orlandi, que diz que, por exemplo, há vagas para padeiros e açougueiros todo mês disponível, vagas disponíveis, e o mercado precisando desses profissionais. E tem gente que hoje em dia não está se sujeitando mais, né? O cara prefere ser empreendedor, trabalhar por conta própria, enfim. Eu não sei se é exatamente isso, mas deve ser um pouco mais, né, Ilana? Bom dia, obrigado pela participação. Bom dia, obrigada pelo convite. Então, a gente tem que analisar um pouco mais, como você está falando, né? O mercado de trabalho mudou muito, sim. Então, a gente tem diversas questões. Quando a gente olha a geração Z, pessoas que nasceram de 95 a 2010, hoje tem de 15 a 30 anos de idade, o que é muito valor para essa geração é diferente do que a minha geração, por exemplo, valoriza. Valorizam o que a gente chama de salário emocional. O que é isso? Qualidade de vida. Não é o salário em si, não é a remuneração em si, não é o contra-cheque, sim o ambiente que você está trabalhando, se aquele horário impacta o teu bem-estar, a conciliar equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Então, são vários quesitos analisados. E assim, até colocando um pouco de juízo de valor, eu não critico, né? Eu poderia ter equilibrado ainda mais a minha vida com essas dicas que eles trazem, né? Porque a minha geração foi formada para se dedicar muito mais às questões profissionais e deixando de lado um pouco as pessoais. Em relação ao que você trouxe, tem vaga de entregador e a pessoa opta por ser empreendedor, você já trouxe a resposta. Por vezes, a remuneração dele empreender, seja num um carro, né? Seja alugando um carro e fazendo transporte, pode ter um retorno maior do que ele ser um entregador de uma empresa ou trabalhar na padaria de uma empresa. Então, tudo isso está sendo mais analisado. O mercado se transformou bastante. Pois é, o mercado se transformou bastante, Ilana, que outro dia eu estava lendo a história da demissão silenciosa, né? O cara não é que ele trabalhe mal, mas ele trabalha para aquilo que ele foi contratado, né? Se você pedir para ele fazer algo a mais, ele não faz. Ele fala, não, eu tenho que bater 30 vezes o carimbo aqui, não vou bater 31, mas vou bater 30 vezes um carimbo assim, maravilhoso, bem batidinho, né? É o exemplo que eu estou dando, eu entrego a idade, né? Bater o cabelo bem bonitinho, né? Sem rasura, sem nada. E o cara não quer ser promovido, porque ele não quer, justamente como disse a Ilana, se aborrecer, porque ele fala assim, bom, eu vou ser promovido para ganhar isso aqui a mais só? Não, eu fico na minha zona de conforto, continuo trabalhando bem, não sou promovido, né? Isso é algo que era impensável para a minha geração, enfim, e os jovens, né? Eles já têm essa visão diferente. Então, é uma questão de equilíbrio, né, Ilana, entre o aspecto financeiro e o aspecto pessoal. Mas essa questão aqui do nosso gancho principal do salário faz com que as pessoas reflitam também sobre permanecer ou não nos empregos, né? Em termos de remuneração, Alex, é muito importante o que você está falando, porque sim, de uns anos para cá, as tabelas de remuneração, o mercado de trabalho em si, em função da situação econômica do país, a remuneração caiu. Então, isso é um fator motivador forte dessa nova geração que ingressou ao mercado de trabalho. E eles vão analisar, sim, diferente da gente, eles vão olhar. Por que eu vou ficar na padaria 10, 12 horas por dia, por exemplo? Ou por que eu vou trabalhar para o outro se eu posso ganhar que seja 15% a mais, 10% a mais trabalhando para mim mesmo e criando o meu horário e a minha jornada? Isso eu escuto até quando eu sento num táxi, quando eu sento num motorista de aplicativo e eu faço essas perguntas. Agora, demissão silenciosa é uma outra questão. Nós precisamos, ao invés de julgar tanto, a gente precisa interagir de uma outra forma. Quais os motivadores de um profissional? Você chegou perto dele e viu se ele tem outro potencial? Será que você está... esse rapaz está fazendo carimbo, está dando carimbada aí, né? O dia inteiro. E será que ele tem potencial para outras atividades?
Será que o que motiva esse profissional nós não observamos, nós não interrogamos, nós não percebemos que ele pode ser muito mais produtivo em outra posição? Então, hoje, o mercado exige comunicação, troca, líder e liderado precisam interagir. Essa provocação, essa conversa por parte do líder é fundamental. Porque, sim, nós estamos perdendo grandes talentos no mercado de trabalho e estamos, pior, exportando esses talentos para outros países. Muito bem, um tema que precisaríamos também, como eu disse agora há pouco na outra entrevista online que fizemos, talvez de mais uma hora para tratar, porque são várias facetas, vários desdobramentos, mas enfim, já deu para ter uma ideia, né, pelo que a Ilana falou, desse novo cenário, e a gente também não demoniza o empresário que muitas vezes não consegue pagar mais, porque já que falamos agora há pouco sobre a questão tributária no Brasil, né, tem empresário que gostaria até de contratar mais e melhor, só que ele tem uma carga de impostos muito grande e por vezes não consegue fazer da forma como gostaria. Ilana, obrigado pela participação aqui no Jornal da Manhã Litoral Paulista. Boa sorte na sequência do seu trabalho por aí. Obrigada igualmente, Alex.